Olá, tudo bem? Olha, eu já vou começar pedindo para você curtir esse vídeo, fica até o fim, vai até o final, acompanhe a sequência de todos os vídeos para que você possa compreender capítulo a capítulo, passo a passo, tudo que está lá no Apocalipse. Olha, nós estamos vendo dias muito difíceis, nós estamos vendo acontecimentos aterrorizantes, nós estamos vendo coisas sobrenaturais no sentido da maldade mesmo, né? E basta a gente ligar por 15 minutos a TV e nós vamos ouvir coisas atrozes. E basta a gente olhar um pouquinho na internet, procurar pelas notícias e nós vamos ver que o mundo está verdadeiramente um caos. E as coisas caminham a passos largos para que tudo seja cumprido, concretizado. Nós cremos nas Escrituras, nós cremos que ela está se cumprindo passo a passo e que ela está caminhando cada dia para o final, onde finalmente Deus vai completar o seu plano, né, que começou lá no Gênesis e vai terminar lá no Apocalipse. Então nós estamos estudando este livro para a gente compreender um pouquinho sobre este assunto que é tão fascinante, tão difícil até, muito cheio de simbolismos. Antes de qualquer coisa, então curta, comenta que faz diferença para mim, por favor, no vídeo, né? Quando você comenta, o vídeo impulsiona, tá bom? Se você curtir, olha, é 1 segundo que você faz. Você curtir também nos ajuda bastante. Mas falando sobre simbolismos, antes da gente falar sobre, dar continuidade sobre a trombeta, que nós vamos falar hoje sobre a 6ª trombeta, lá no capítulo 9, dos versículos 13 a 21 de Apocalipse, eu gostaria assim, de abrir um parênteses para falar o seguinte: tem pessoas, muitas pessoas, teólogos, né, estudiosos da Bíblia, enfim, que dizem que as coisas no Apocalipse não são literais, são simbólicas, são apenas simbolismos, e que as coisas não são como estão descritas, não vai acontecer nada disso, enfim. Bom, primeiro que nós temos que pensar o seguinte: se são simbólicas, se não vai acontecer nada do que está escrito aqui, se tudo isso aqui é uma fábula, uma fantasia, ou se não vai acontecer o que está dizendo que vai acontecer, então para que o Apocalipse foi escrito? O que nós temos que pensar a respeito dele? Se não é literal, então o resto da Bíblia também não é literal. Nós não podemos estudar a Bíblia dizendo que alguns textos são literais e outros não são. Ou dizer que alguns aconteceram e outros não aconteceram ou não vão acontecer. Então é assim, incoerente nós estudarmos a Bíblia desta forma. Então, se eu creio na Bíblia, eu creio nela literalmente, totalmente, de Gênesis a Apocalipse. Nós sabemos sim que o Apocalipse ele traz as coisas de uma forma muitas vezes simbólica, ele usa simbolismos. Não é que ele é uma forma simbólica, ele usa símbolos, né? Ele usa uma linguagem diferente, mas para descrever coisas que irão acontecer. Então, nesse estudo, a gente tenta entender o máximo possível o que cada coisa representa. Não é difícil. Se você está acompanhando aqui, você vai ver que não é tão difícil assim. É claro que existem muitos estudos mais profundos, mais que analisa palavra por palavra, o que significa, o que é o que, mas aqui nós estamos tentando dar uma compreensão um pouquinho mais profunda, porém, assim, sem trazer debates, né? Compreender a palavra pela palavra. Então, já falei demais, deixa eu começar aqui, senão o vídeo acaba ficando comprido. Apocalipse, então, olha, não esquece, hein? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, tá bom? Deus abençoe sua vida. Apocalipse 9, 13 a 21 diz assim: E tocou o 6º anjo a sua trombeta,
E ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Vamos abrir um parênteses aqui, esse é o versículo 13. Eu vou só fazer um comentário, lembrar de um comentário que nós já fizemos nos vídeos anteriores, que por causa desta referência que João coloca aqui, ao altar de ouro do incenso, que ele diz, né? Ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então, por causa desta menção que ele faz, tudo que vai acontecer, que nós vamos ver a seguir, está novamente ligado, assim, a gente vai se lembrar que está ligado às orações dos mártires que estão no céu e das orações dos santos na terra. Deus agora chegou o tempo de ouvir totalmente as nossas orações, os clamores, as súplicas, tanto dos que já estão lá no céu, os mártires, quanto as nossas orações aqui na terra. Você vai encontrar essa explicação nos vídeos anteriores, por isso que eu falo que é importante você estar seguindo os vídeos um a um. E essa referência está em Apocalipse 6:9 e Apocalipse 8:3. Você pode conferir aí que fala sobre isso. Então vamos continuar a leitura aqui, versículo 14, que diz assim: a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Olha que interessante, né? Há pouco tempo atrás aí, rolou aí pela internet um vídeo do rio Eufrates, com uns sons malucos, né? Uns sons, eu ouvi o vídeo, era simplesmente aterrorizante, né? Mas é claro que não significa que, tá? Estou lembrando que existe especulação sobre isso, mas a Bíblia fala sim que existe anjos aprisionados no grande rio Eufrates, e está aqui neste texto, tá? Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Vou parar aqui de novo. Presta atenção nesta palavra. Tudo está programado, preparado e planejado, hora, dia, mês e ano, por Deus. Está no texto bíblico para que estas coisas aconteçam. Compreendeu? Então vamos lá. E o número dos exércitos dos cavaleiros, deixa eu ver aqui, perdi aqui. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. João está falando, ele ouviu este número. E assim viu os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. Então vamos dar uma parada no texto. Agora eu li até o versículo 19, para terminar o capítulo, falta o 20 e o 21, mas eu vou deixar para o final, tá bom? Então vamos considerar, em Apocalipse 9, João mostra as consequências da quinta e da sexta trombeta tocadas pelos anjos.
e são inúmeras as calamidades que é descrita pelo anjo como ai, né? Então vocês lembram que a quinta, a sexta e a sétima trombeta trazem 3 ais. A quinta trombeta está no vídeo passado, que fala sobre o Abaddon e Apolion, né? É o primeiro ai. Nós vamos ver hoje a sexta trombeta, que é o segundo ai. Então, versículo 14, agora quero dar uma paradinha aqui para vocês, o seguinte, o versículo, para a gente, vamos assim, como dizer, identificar uma coisa da outra. Nós temos que ler o texto com bastante atenção para a gente entender o que a gente está lendo. Versículo 14 diz assim: a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Nós já lemos, eu estou repetindo. Presta atenção, aqui ele está falando de 2 vezes anjo, né? Dizia ao sexto anjo: solta os 4 anjos. Nós temos que primeiramente identificar que anjos são seres celestiais, ok? Só que aqui nós estamos vendo nesse versículo e no texto todo, claro, que fala anjo, 2 tipos de anjos. Quando ele fala o sexto anjo, é Deus dando a ordem para o seu anjo, o anjo que vai tocar a trombeta para anunciar o juízo. E ele dá essa ordem, ele fala: solta os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. Agora, esses 4 anjos que estão presos no rio Eufrates não são anjos de Deus, mas são anjos demônios, tá? Então, você vê que no mesmo texto ele usa o termo anjo, tanto para um ser celestial, quanto para um ser demoníaco. Porque vamos lembrar que os anjos, os demônios, são anjos caídos. Eram anjos originalmente. Então, eles são anjos, mas são anjos do mal. Então, percebe que nós temos que prestar atenção quando a gente lê um texto e identificar o que do que, para nós podermos compreender exatamente o que está falando no texto, ok? Então, isso está explicado, né? Então, a sexta trombeta, ela traz o segundo ai. E ela traz um exército demoníaco do Eufrates. E diz: uma voz do altar de ouro dá a ordem e inicia a praga. Então, agora nós vemos uma sequência de pragas. Nós já vimos anteriormente que as coisas vão se intensificando. E a gente a gente entende que tudo isto é dada a ordem de Deus. Deus está, como diz aqui, no altar de ouro, né? Ele dá ordem para os seus anjos lá do céu, os seus anjos vêm e executam essas ordens. E dá poderes agora, né? Neste momento aqui, que é o juízo, ele então dá poderes para anjos demoníacos. Esses que estavam aprisionados são os piores, para que eles então façam mal e venham infligir terror e juízo, né? Porque é o juízo que Deus está fazendo na terra. Então vamos lá. Os 4 anjos são instrumentos do julgamento de Deus. Eles são ministros da ira, ou seja, são demônios aprisionados. Como eu já disse, e como o próprio texto diz, encontram-se atados junto ao rio Eufrates. Depois do rio Eufrates ficavam grandes impérios, né, da Babilônia e da Assíria. E esses impérios, eles vinham por este caminho, né, do rio Eufrates para devastar, na época antiga, Israel, que era desobediente a Deus. E Deus, a gente vai ver na Bíblia que Deus levanta as nações inimigas para irem contra Israel, para fazer juízo, né, como foi a Babilônia, né? Então, como o Império depois Romano, nós vemos impérios
que se levantam contra o povo de Deus para trazer sofrimento, juízo, para ver se esse povo se arrepende e para ver se eles deixavam aos seus males. E nós vemos em toda a história, né, da Bíblia que isso não aconteceu. Então aqui nós estamos vendo o derradeiro tempo disso acontecer. Então, só que agora as coisas vão ser de uma maneira não mais, vai ser usado sim impérios da terra, porque nós vamos ver, né, nações, mas vão ser comandadas pelo ser que vai ser tomado, né, pela pessoa, pelo líder que vai ser tomado pelo espírito, né, de Satanás, que é o próprio, que é o anticristo. Bom, vamos voltar para o texto aqui. Então, como os exércitos vinham desse caminho para devastar o Israel desobediente na antiguidade, então assim se levantariam agora, vão vir cavalos, né, seres poderosos, pavorosos, para punir então o mundo rebelde que é sem Deus. E agora esse juízo vai vir sobre toda a terra, não mais só sobre o povo rebelde, né, que Deus está fazendo tudo para alcançar este povo, mas também para todas as pessoas que andam hoje em rebeldia, que blasfemam, que zombam, que tomam o mal pelo bem, né, e o bem pelo mal, que operam na mentira, aqueles que fazem da mentira a verdade, tudo que nós estamos vendo hoje, que às vezes chega a dar um nó na garganta, e às vezes a gente nem compreende como que um ser humano pode seguir tanta maldade, e acreditar, e proclamar, e levantar bandeiras contra em favor da maldade. Então, esse tempo aqui, que eu creio, está caminhando para ele, vai chegar para fazer este juízo então. Então, vamos lá. Os cavaleiros e os cavalos apavoram e destroem, né? Esses cavaleiros, esses cavalos que vão sair desse aprisionamento. E aqui eu vou deixar um parênteses que alguns defendem que este exército é um exército humano, né? Um exército literal, mais humano. Mas vários fatores aqui apontam para uma identidade de forças realmente demoníacas. Se você for olhar para o texto, não tem como você olhar para este exército e falar que ele é um exército de soldados, né, de pessoas. Por mais que hoje em dia, sim, estão sendo feitas modificações genéticas nas pessoas, né, experiências no DNA para transformar as pessoas em mais fortes, mais capacitadas. Isso tudo é muito real, é verdade, está acontecendo. Mas aqui nós vemos que é um exército diferente, é um exército realmente que tem uma característica não humana. Vamos ver então. Primeiro, os cavaleiros, eles usam couraças de cores vivas, de vermelho ardente, azul escuro e amarelo sulfuroso, como está no texto, parecendo mais com cavaleiros sobrenaturais do que naturais. E mais importante são os cavalos, que não apenas têm cabeças semelhantes a leões, mas são, em vez dos seus cavaleiros, eles que são os instrumentos de morte pelas 3 pragas, que é o fogo, a fumaça e o enxofre que sai das suas bocas. Então é claro, é muito claro aqui que está sendo levantado um exército de hostes demoníacas para infligir terror na terra e aos homens. Então vamos lá. Além disso, esses cavalos têm caudas como cobras, que são capazes de matar. Olha, confere aí, tá? 9, versículo 17 a 19. Ao contrário das caudas dos escorpiões, dos gafanhotos, descritos na 5ª praga,
que não infringem morte, mas apenas ferimentos. Lembra, se você for assistir o vídeo anterior, você vai ver que os demônios ali são seres também que vão infligir muita dor aos homens. Vai ser uma praga que vai durar 5 meses. Vai ser uma praga que eles vão procurar a morte, mas não vão conseguir. Porque os seres ali, então, eles têm caudas de escorpião, eles são gafanhotos, mas tem toda aquela aparência, tá no vídeo anterior, assiste lá, você vai conferir. E eles, aquilo que eles fazem, eles ferroam como escorpiões e causa muita dor, mas as pessoas não morrem, tá? Mas aqui, esse dos escorpiões, dos gafanhotos, com uma aparência que está toda descrita lá também no vídeo anterior, que está neste capítulo mesmo, tá? Do versículo 1 ao 12, você pode estar aí no texto, conferir, mas as pessoas vão sofrer tanto que vão procurar, vão falar para os montes cair na sua cabeça, e isso não vai acontecer, eles não vão morrer. Mas aqui, não, aqui o juízo se intensifica, tanto é que ele virá para matar 1/3 da população da Terra. E aí eu deixo a pergunta para você, o que você acha? Você acha que esse é um exército humano ou é um exército sobrenatural? Né? Chegue à sua conclusão aqui. Bom, em todos os casos, a propagação de sofrimento e morte ao soar da 5ª e da 6ª trombeta parece terrível, né? No entanto, e o que eu disse, eu vou repetir, o propósito de Deus e a intenção de Deus. Porque, olha, Deus nos chama todos os dias. Deus faz ouvir a sua voz, Deus fala, Deus chama, Deus está diante de nós. Nós vemos Deus em tudo que nós olhamos. E muitas vezes as pessoas não conseguem nem discernir o bem do mal. Os corações estão endurecidos, os corações estão empedernidos, né? Então, a intenção é encorajar. Aqui vai chegar num extremo tão grande, mas Deus fala para que o povo se arrependa antes que seja tarde. Se arrependa, porque tudo isso está caminhando para o grande dia do Senhor. Quando chegar no grande dia do Senhor, não terá mais tempo, não terá mais condições, não terá mais como se arrepender. Deus, então, parece estranho, mas o propósito de Deus é misericordioso. A intenção de Deus é encorajar as pessoas a arrepender-se dos seus males, né? Infelizmente, foi o extremo de Deus para conseguir tentar chamar a atenção dos corações da maldade endurecidos. Mas vamos continuar então? Porém, a praga não surge efeito no mundo que se opõe a Deus. Os homens que não morreram em tudo isso aí, nessa praga, eles persistem ainda na idolatria com os seus males e não acham lugar para o arrependimento. Por isso eu deixei os 2 últimos versículos do capítulo 9 para ler no final, e assim nós vamos encerrar este vídeo e este capítulo e a 6ª trombeta e a 6ª praga, que diz assim, Apocalipse 9, versículos 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação e nem dos seus furtos. Infelizmente, assim é o coração de muitos dos homens, da maioria. E Deus ainda hoje
nos tem dado muita chance de arrependermos, de pedir perdão, de sermos perdoados. Mas o coração do homem está tomado pela maldade. E nós vemos aqui que diante de tudo isso, eles não se arrependeram e não deixaram a sua maldade. Eu termino aqui este vídeo e agradeço a Deus pela sua vida, por estar aqui em nome de Jesus. Deus abençoe você.